todos. Agradecer o relato aqui do casal. Esclareceu muitos pontos, muitas ideias que a gente tinha sobre, que eu tinha sobre Itamera e a forma como eles relacionam. É muito bom ter uma informação direta de alguém que esteve lá, né? Bom, antes de começar a falar um pouquinho de Auroville, de comunidades propriamente dita, se a gente está falando de vida alternativa, o modo de vida alternativa, a gente está olhando o mundo de um novo jeito, de uma nova perspectiva, né? É enxergar o mundo com outros olhos. E essa perspectiva, essa forma de enxergar o mundo, ela vai sendo criada e vai sendo modulada ao passar dos tempos. Hoje é um dia muito especial, hoje é dia do aniversário do Leonardo da Vinci. E ele foi uma das pessoas que trouxe isso pra gente. Ao pintar aqueles quadros, trazendo uma nova perspectiva de mundo, uma nova perspectiva de olhar sobre a humanidade, sobre as coisas, ele ampliou o nosso raio de visão e culminou no que a gente chama do Renascimento, né? E é o sutil regendo o espesso, né? É a forma, a perspectiva das coisas, a forma de enxergar o mundo que muda, para depois a forma de ouvir o mundo, a música mudar, para depois a política, as artes, a tecnologia. E hoje a gente está no caldeirão da bruxa. Hoje a gente está com tudo isso super desenvolvido, catalisado por 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de mentes, neurônios, árvores de pensamento, que têm acesso a tudo isso que foi criado e desenvolvido. E estamos procurando um jeito de fazer isso acontecer, procurando um jeito de combinar as peças, fazer uma comida que todos comam. Se a gente puser muito sal na comida, ninguém come. E Auroville, né? Hoje, não sabia que iríamos estar aqui hoje. A Rê convidou a gente hoje para falar um pouquinho sobre Auroville. E eu fiquei pensando, falei, bom, o que eu posso dizer sobre Auroville, né? Eu posso dizer muitas coisas, foi incrível. E fomos juntos, eu e Kim. Vou falar um pouquinho depois. Ele dá a versão dele dos fatos. Não quero me comprometer agora. E, enfim. Só que antes de falar de Auroville, é interessante a gente olhar esse ponto da perspectiva, né? O antes e o depois. Quem era o Diego antes e o Diego depois de Auroville, né? O que isso tem de tão importante? O que tem de importante é que Dieguinho, quando era criança, queria ser astronauta, arqueólogo, e na época não sabia o que era xamanismo, enfim, transcendência com as artes, que a gente percebe além da nossa consciência em estado normal, né, por assim dizer. Eu falava que ia ser astronauta, arqueólogo e padre, né? E, enfim, o que está por trás desse desejo? O desejo de conhecer o mundo, de conhecer o universo, de explorar. E eu sempre tive aquele sonho, meu, quero construir minha própria nave, meu próprio foguete, aquela história toda, né? E quando foi ficando velho, né, quando a gente vai ficando adolescente, a gente fala, pô, a coisa não é tão simples como parece, né? E eu logo percebi isso, que o que nos impede de conhecer o universo, o que nos impede de conhecer outros planetas, de conhecer nosso próprio planeta, de conhecer nossos oceanos, é a forma como a gente se organiza. E essa forma que a gente se organiza, e a gente criou uma coisa chamada dinheiro para mediar e para medir as nossas relações, é isso que nos impede de conhecer. Eu fiquei pensando, nossa, a gente vai falar na exploração do universo, ou na exploração do oceano. Nossa, são orçamentos trilionários. Por isso que a gente não faz, não temos como fazer isso. Mas espera lá, a gente está falando de dinheiro ou a gente está falando de conhecimento, recursos e mão de obra? Se a gente vai falando dessas três coisas, que é o que torna possível a gente chegar em qualquer lugar, o dinheiro é o mediador dessa história. Então, a ferramenta que a gente criou para facilitar essa história toda é o que está hoje nos obstruindo o nosso fluxo. E eu, quando jovem, olhei para isso e falei, nossa, e agora? Como é que a gente cria isso? A gente percebe que a gente está num mundo, numa forma de se organizar como indivíduo e sociedade que centraliza recursos e informação, a gente escasseia o sistema, cria exclusão, né? Ah, você pode, você não pode. Se a gente falar aqui, sei lá, tem umas 50 pessoas aqui, a gente tem um bolo.
um bolo aqui pra gente comer no final, mas ó, não tem pra todo mundo. Automaticamente a gente já vai criar uma chave aqui, uma hierarquia de falar, não, eu sou amigo da Renata, poxa, eu vou vir comer o bolo. Pô, eu sou convidado, vim pela primeira vez, eu nunca comi o bolo. Ah, eu sou irmão do fulano, eu filmo. Cada um vai criar a sua competição interna para acessar aquele recurso. E é muito louco. Então, quando eu me deparei para isso, eu falei, opa, o único jeito da gente conhecer o universo, conhecer melhor nosso planeta, poder um dia, né, explorar isso tudo livremente, abertamente, com amor, é se a gente criar as bases para isso, o hardware para que esse software, né, rode. E foi nessa busca que eu fiz essa conta. Eu falei, mano, se é recursos, mão de obra e conhecimento, isso está disponível, isso está acessível, é só a gente organizar tudo e se organizar para a gente conseguir fazer uma coisa que seja útil e boa para todo mundo, né? Um mundo que funcione bem para todo mundo, como dizia Buckminster Fuller. E aí, nesses meados, propus um projeto de comunidade na Amazônia. Ele até, enfim, quando a gente for falar das comunidades que vão vir no próximo episódio, a gente vai falar sobre ele, né? Enfim. E nesse ponto, eu não conhecia Jacques Fresco, não conhecia Tamera, não conhecia Auroville, não conhecia Damonru, não conhecia nada. Era eu, com a minha conexão ali com o universo, com os meus amigos próximos, bolando um projeto. E de lá saiu um projeto muito bacana. Quem quiser um dia, enfim, quem quiser ver no site, depois a gente fala. Mas o ponto principal é que ele é dividido em 7 esferas. A semente da vida, o logo aqui do Dharma Talks, as 7 esferas. E são elas: a social, a econômica, a ambiental, a científica, a tecnológica, a artística e a espiritual, né? E eu fiz uma relação muito simples. A social, ela está relacionada com o nosso chakra básico. Tudo onde a gente estiver inserido, tudo que a gente quiser fazer é no meio que a gente está inserido, ou seja, na sociedade. Então, ali, relacionado com o nosso chakra sexual, ali é o centro. Próximo é o econômico, é o equilíbrio das relações de troca. Uma transação comercial ou uma transa é uma relação de troca. Se ela for equilibrada, ambas as partes saem felizes. Então aquela esfera é para trabalhar o equilíbrio das relações de troca, que é muito o que Tamera faz. O próximo passo seria o ambiental, o nosso umbigo, o nosso chakra umbilical. Nós nos ligamos à nossa mãe pelo umbigo. Nós nos ligamos à nossa mãe terra pelo ambiente, pelo chão. A próxima, o coração, a narrata, a nossa verdade, por assim dizer, seria a esfera da ciência. A ciência sob o ponto de vista da consciência una, né? Que ciência é essa? Ciência de estar ciente aos fenômenos que nos é apresentado. E essa ciência é a que constrói. Porque observando com a verdade os fenômenos que nos é apresentado, a gente começa a entender eles, a interagir com as forças. E esse seria o nosso coração, o centro do nosso discernimento, a nossa ciência. O próximo, tecnologia. A arte aplicada à técnica, né? Tecnólogos do grego, a arte da técnica, enfim, a arte do ofício. É a ciência tendo voz pela tecnologia. Por fim, a arte, né? A arte pela arte, a esfera das artes e a esfera da espiritualidade. Então isso para mim era um projeto que estava perfeito. Estava ali no site, as cores, lindo, né? Trabalhou, já trouxemos aqui no grupo, apresentamos ele dessa forma. Até que surge a oportunidade de ir para Auroville. Aí que as coisas ficaram interessantes. Por quê? Primeiro que eu tenho certeza que aqui é meu lugar, então eu vou sair daqui, meus amigos, minha família, a gente vive em comunidade, por mais em São Paulo a gente experimenta isso, né? Chegando lá, a primeira sensação de cadê Auroville? Cadê Auroville a sensação? Um taxista deixou a gente num lugar ali e falou, isso aqui é Auroville. Eu falei, não, isso aqui não é Auroville. Cadê Auroville? E aí que a gente começou a entender o que era Auroville. Que aquilo era uma cidade, que aquilo era uma grande comunidade. Em construção. Isso é que é assim, é uma
é uma comunidade, já tem muita coisa lá, já teve muita história, mas todo mundo que mora lá sabe que assim, ainda é uma semente. E ela está sendo regada pouco a pouco, ela está sendo construída pouco a pouco, mas então você chega lá e assim, você não pode esperar uma coisa pronta, né? E eu acho que isso é verdade em todas as comunidades. A sua participação vai influenciar na criação daquele lugar. Ele não é como você disse, né, uma utopia já estabelecida e tal. E aí, quando você entende isso, a coisa fica toda mais legal, porque você fala assim, poxa, a minha participação aqui tem uma influência. Se eu quiser aqui, eu chego com um projeto, eu conheço alguém, e aí eu construo uma coisa, eu estabeleço um novo procedimento, enfim, eles convidam isso, eles estão super dispostos. A cidade foi fundada por 124 nações internacionais e, se não me engano, 54, esqueci agora, estados da Índia, né? Então, assim, é realmente uma comunidade, é uma das mais internacionais. Inclusive, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi trazer terra de todos os países, e eles colocaram dentro de um pilar, assim, né, uma escultura que está no centro da comunidade, junto com o Matre Mandir, que nós vamos ver em um minutinho. Pode passar. Então, esse é Sri Aurobindo, né? Foi um dos... Ele, na verdade, ele não fundou a comunidade, mas os princípios dele fundaram. A comunidade assim, a ideia da comunidade começou a existir através dos ensinamentos dele, mas foi, na verdade, a Mira Alfassa, conhecida como The Mother, né, a mãe, que realmente foi quem estabeleceu, foi ela que gerenciou, digamos, a criação da comunidade, e foi ela que escreveu, pode passar, a carta oficial. Então vamos lá. Auroville não pertence a ninguém em particular. Auroville pertence à humanidade como um todo. Mas, para viver em Auroville, é preciso ser um servo voluntário da consciência divina. Auroville será o lugar de uma educação sem fim, de progresso constante e de uma juventude que nunca envelhece. Auroville quer ser a ponte entre o passado e o futuro, aproveitando todas as descobertas de fora e de dentro. Auroville irá corajosamente saltar para futuras realizações. E Auroville será um local de pesquisas materiais e espirituais para uma incorporação viva de uma verdadeira unidade humana. Bom, quando a gente leu isso, a gente começou a vibrar, porque a gente falou assim, nossa, tipo, tem gente que, né, assim, já está sendo feito. Essa, assim, são belas coisas para se almejar. E aqui, ela criou essas... está meio cortado ali em cima, mas ela criou, são essas 12 qualidades que ela colocava como as grandes qualidades divinas, especialmente ela é muito ligada no divino feminino, né? Então, essas qualidades divinas que, se elas todas estão presentes e sendo trabalhadas e estão na fundação, elas criam uma cola que harmoniza qualquer comunidade, que harmoniza qualquer interação humana, né? E aí, para materializar isso, pode passar, eles criaram essa coisa maravilhosa aqui, que chama-se Matre Mandir, né, que é o templo da mãe, ou enfim, um abode da mãe sagrado, e é bem literalmente no centro geográfico da comunidade, e ele é cercado por um enorme jardim fechado, né? Então quando você chega lá, a gente achou que a gente ia tipo chegar e já ir andando e chegar no Matre Mandir. Não. Esse jardim cercado assim, você precisa de uma orientação antes, e aí depois você tem uma primeira visita, onde você tem uma visita guiada, e pouco a pouco você vai ganhando liberdades na comunidade para andar aqui livremente. No começo a gente achou estranho, falou assim, pô, construiu esse lugar tal, não, né, a gente nem pode chegar lá e tal, mas na verdade, uma vez que você compreende a coisa, é que eles realmente criaram um espaço um campo muito configurado, um espaço de paz e de silêncio, de contemplação, de concentração, que na verdade é o propósito desse tempo. Então está aqui acho que uma das cerimônias de inauguração, né?
pessoas do mundo inteiro, uma enorme pira, enfim, uma coisa bem, bem linda. Esse é você entra por baixo, então é isso quando você está chegando perto e você vai entrar. Aqui novamente a mesma entrada. Aqui, olha, isso é uma coisa incrível, isso é a fonte do Lótus. Então o que acontece? Esse templo tem um buraco em cima e um direcionador da luz solar. E aí entra um feixe de luz que passa pelo centro do templo e sai por baixo, naquele espaço aqui, e chega aqui na fonte. Então, assim, os caras fizeram realmente... Pode passar. Bom, aqui você vê de novo, tem um cristal ali no meio da fonte. E isso aqui é feito de ouro. São folhas de ouro prensadas entre chapas de vidro, que formam pequenas pastilhas assim, e elas criam a coisa. Agora, olha que interessante que eles fizeram. A fundação, os chakras. Então, assim, ele tem a construção do templo tem toda uma geomancia, uma geometria, umas correspondências com o corpo energético das pessoas. Isso aqui foi um modelo que eles fizeram lá. E aí, a peça central do templo, que é essa esfera de 70 centímetros, que é de quartzo óptico, feita pela Zeiss, né, que produz as melhores lentes do mundo. E aí, ele serve como um objeto de concentração. Então, o que é isso? A gente foi lá e o cara explicou. Esse não é um templo de meditar. Ele fala, meditar é um trabalho interior, de você ter um autoconhecimento e tal. Lindo, vamos todos fazer. Inclusive, eles oferecem várias técnicas. Mas quando você vai aqui, você está concentrando. O que é a concentração? Você colocando a sua intenção, direcionando a algum propósito. E esse propósito, no caso desse templo que eles encorajam, é você visualizar a humanidade unida em harmonia, né? Então, esse serve como objeto de concentração. Você tem esse objeto que está constantemente iluminado, ele fica vivo, porque vem esse feixe de luz. Como não tem nenhuma outra luz no ambiente, no que vai mudando o céu, as nuvens passam e tal, assim, ele vai pulsando com luz. É uma das experiências mais fortes que eu já tive, acredito que o Diego também, enfim. Fica mais ou menos assim, essa experiência de estar lá dentro. E essa é uma foto dela em meditação. Enfim, o que eu acho muito interessante sobre não só a comunidade, mas como o Mahatma Mandir especificamente, que eles criaram uma representação física dos princípios que... É isso mesmo, pode... Obrigado. É isso. Eles criaram uma manifestação física para ancorar exatamente, para, sabe, literalmente criar no centro da comunidade essa egrégora, né? E você sente, porque quando você chega na cidade, antes de você visitar lá, é tudo meio disperso, assim, é um lugar com bastante espaço, várias avenidas, assim, é bem gostoso e tal, mas não é assim, você não sente, ele não é nada turístico, né? As pessoas não estão lá para te receber e tal, você vem e você vai explorando, você acaba em lugares incríveis, tem muitas coisas legais, mas o que realmente, a cola que segura a comunidade é esse lugar. É aqui que todos se reúnem, aqui que está a filosofia toda dessa comunidade, está expressada e contida nessa estrutura, né? Então eu acho que eu já visitei várias outras comunidades, Damanhur também tem algo, né, uma pegada dessa que vocês vão ouvir daqui a pouco, e assim, as pirâmides, os templos no Butão, enfim, eu acho que é muito interessante essa ideia da gente criar, sabe, centros e estruturas, objetos, instalações, enfim, que ajudam a ser uma fisicalização de uma ideia, né? Já que ele está falando do Mahatma Mandir, é justamente por causa desse templo, templo da mãe, né? Templo do divino,
que fez quando a gente chegou no Brasil reavaliar nossas ideias e olhar para tudo isso de uma nova forma. Porque até o último dia, a gente foi conhecer o Matrimandir no último dia. A gente só pôde ir no último dia porque você tem que agendar a visita. E a gente até então tinha entendido aquele lugar. A gente foi entender o lugar no dia que a gente entrou. E é perceptível o que eles estão fazendo ali. A base de toda a alquimia é o silêncio. Aquele lugar é o templo do silêncio. Aquele lugar é o vazio, é o absoluto, é onde tudo daquela comunidade emerge. E aí eles cuidam daquilo de um jeito, com um carinho, uma devoção, um amor. E como quem falou, a gente visitou templos, outros lugares, e assim, na minha opinião, nada construído por essa humanidade até hoje chegou perto do que esses caras fizeram do ponto de vista consciencial, alquímico e físico. E o mais importante disso tudo é que justamente foi a comunidade inteira que fez. Eles demoraram 37 anos para construir esse templo. E foram muitas, né? Então assim, você pode ver a história da comunidade, o reflexo da história da comunidade na construção daquele templo. E tudo pulsa dali. Tudo pulsa dali. E você percebe as pessoas se voluntariando para cada vez estar mais perto daquilo, do propósito, do DNA daquele lugar. O DNA ele fica capsulado no núcleo da nossa célula. Nada está interagindo diretamente. Existe um cuidado. E lá a gente conseguiu ver esse cuidado na prática. Então, sim, temos só agradecer, né, essa experiência de estar lá. E claro, se a gente for olhar, né, os templos do Butão, o Taj Mahal, as pirâmides, as coisas que tem aqui para a América do Sul, são magníficos, são com energias incríveis. Mas é do campo consciencial e da egrégora daquele momento. A Auroville, o Matrimandir, é do campo consciencial e da egrégora planetária dessa geração. Então, isso fala a nossa língua. Então é muito forte estar lá dentro. Para quem tiver a oportunidade de estar lá, vão. Altamente recomendado. Na Índia, no sul da Índia. Fica no sul da Índia. E agora então, Tamanrur, é isso?